Olá pessoal, boa tarde. Vou começando aqui a live devagarinho aí, enquanto o pessoal vai entrando na sala. Queria agradecer aí a presença de todo mundo. A gente está fazendo essa live aí num horário um pouco diferente, né? Meio-dia. Mas acredito que é interessante a gente passar uma posição aí o quanto antes para vocês sobre esses novos programas de imigração que foram anunciados pela imigração, pelo ministro ontem. E é muito interessante que mostra que o Canadá está com muita boa vontade de trazer novos imigrantes para cá, né? Novos residentes. Então, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Enquanto a gente aguarda aí o pessoal entrar, de onde é que vocês estão falando? Vocês estão no Brasil? Estão aqui no Canadá? Ontário? Nova Scotia? De onde é que vocês estão assistindo a live hoje? A gente tem muitas pessoas aqui na região de Nova Scotia que estão iniciando o processo, seja pelo Express Entry, pelo programa do Atlântico, e agora o pessoal ficou um pouco na dúvida, né? Então a gente tem aí pessoal de Halifax, de Ontário, Halifax, bacana. Então o pessoal está um pouco na dúvida aí sobre qual caminho levar, né? Porque muitas pessoas são elegíveis, por exemplo, para o Express Entry, mas será que vale a pena aplicar para esse novo programa? Então a gente pode conversar sobre isso também. O pessoal do Brasil também, Paraná. Legal, eu tenho bastante cliente do Paraná, da região sul. Bacana ver que o pessoal está acompanhando aqui também as nossas lives. Amanhã a gente vai ter uma outra live em inglês, onde a gente vai conversar aí sobre como aumentar as chances de imigração. Então é bacana também de assistir, se vocês conseguirem. Vai ser às 10 horas aqui de Halifax. A gente tem quase 20 pessoas aqui, acho que a gente pode começar. Então, ontem o ministro de Imigração anunciou 4 novos programas de imigração para residência permanente. E o que a gente precisa primeiro analisar é o porquê deles criarem esses novos programas, né? Então, basicamente, o que aconteceu? 2020 foi um ano muito difícil para a imigração, onde as metas que o governo propôs não foram alcançadas por causa da pandemia, por causa dos problemas com o Covid, né? Então, o que aconteceu? Eles tiveram que reajustar as metas para 2021, 2022 e 2023. Então, esse ano, eles querem que 401 mil pessoas virem residente permanente. Então, essa é uma meta muito agressiva, onde o que a gente tem visto é que eles querem fazer com que as pessoas estejam aqui no Canadá como residente temporário, seja como trabalhador, seja como estudante. Eles querem que essas pessoas tenham a chance de aplicar para a residência, porque, querendo ou não, foram os imigrantes, foram quem tem um visto de trabalho e estavam lá também trabalhando como essential worker, né? Trabalhador essencial durante a pandemia, seja entregando café no Tim Hortons, seja trabalhando talvez numa posição no ACC, numa posição no AQD. Então, o ministro reconhece todo esse esforço das pessoas, também as pessoas que frequentaram college, universidade, né, investiram pesado aqui no Canadá e depois não conseguiram essa experiência de trabalho para poder qualificar pelo Express Entry ou talvez por um programa provincial. Então, essa é uma maneira onde o Canadá está conseguindo pegar essas pessoas e dizer, não, realmente a gente quer que você fique aqui no Canadá, a gente está criando novos programas, só que são programas temporários, então não é basicamente, eu estou vindo em 2022, 2023, eu vou aplicar para esse programa. Não, isso realmente é um programa muito curto, onde ele vai iniciar agora em 6 de maio, então a partir de 6 de maio, o pessoal pode começar a mandar as aplicações, ele vai até dia 5 de novembro. Então, é um período muito curto e também existe um limite de aplicações. Então, basicamente, pelo que eu vejo aqui, né, para estudantes internacionais, a gente tem um limite de 40 mil aplicações. Eu acredito que essas 40 mil aplicações em maio já vai atingir o limite, né? Eu não vejo gente conseguindo aplicar lá por outubro, mesmo em novembro, porque 40 mil aplicações
Se a gente for ver quantos estudantes tem que se graduaram aqui no Canadá desde 2017, passa fácil aí dos 40 mil. Então, essa seria uma coisa que as pessoas têm que estar muito cientes, é que realmente é um programa limitado para quem fala inglês. Mas existe também um programa para estudantes internacionais para quem fala francês. Então, se você conseguir comprovar um CLB 5 no francês, você consegue fazer a aplicação pelo International Graduate, pelo French Stream, para quem fala francês, e não tem limite. Então, essa aí seria uma opção muito interessante para quem tem fluência no francês. Se você não conseguir aplicar como estudante internacional, por ter o inglês como a primeira língua, talvez o francês seria uma opção, porque ele não tem um limite, ele vai ficar aberto até novembro. Então, essa é uma opção muito interessante para quem é recém-graduado. Então, quais são os pré-requisitos para quem é recém-graduado? Você tem que ter estudado pelo menos 2 anos aqui no Canadá. Se você fez um programa, um certificado de 1 ano, você tem que ter feito 2, né? Então seria 1 mais 1. Instituição pública, né? Instituição particular, tem que ser uma instituição particular que emite bacharel, mestrado, então é um pouquinho mais complicado. Mas se você fez por exemplo, um diploma de 2 anos num college público aqui no Canadá, e você se graduou depois de janeiro de 2017, você está trabalhando aqui no Canadá, você tem status válido, teoricamente você conseguiria aplicar para residência permanente. Então, eu vi que o Felipe perguntou ali, graduados e empregados, exato. Então, o pessoal tem que estar trabalhando. Para esse programa aqui, eles não especificaram NOC, né? Então, por exemplo, você está trabalhando NOC C, NOC D conta, a gente vai ter que aguardar um pouquinho mais as instruções aqui, mas teoricamente não há nada que a imigração mencionou dizendo que não pode. Então, você teria que comprovar que você está trabalhando, que você se formou, que você tem o teste de inglês válido, CLB 5, você tem que estar com o status válido aqui no Canadá, né? Então tem que estar com o visto de trabalho, o PGWP válido. Hoje em dia existe uma public policy que permite que você estenda o seu PGWP por mais 18 meses. Então, se o seu PGWP vai vencer até julho, você pode aplicar para essa política nova, estender o seu PGWP por mais 18 meses. Se quiserem mais informações, pode entrar em contato conosco. A gente já fez um processo desse, foi bem rápido, a aprovação foi em 4 semanas. Então, essa é uma grande vantagem para quem está com o PGWP vencendo. Outro pré-requisito para esse programa seria que você tem que aplicar online, né? Então, vai ser um processo online. Então, isso é uma bênção, digamos assim, porque a gente tem programas que são feitos a papel e que demoram muito tempo agora por causa da pandemia. Então, é bom que vai ser online. Outro detalhe muito importante, você não pode querer morar em Quebec. Então, se você está morando em Quebec, essas políticas novas de imigração não se aplicam. Quebec tem o seu próprio programa de imigração. Então, um dos pré-requisitos você não pode ter a intenção de morar em Quebec. Então, tem que morar, seja em Ontário, Nova Scotia, Saskatchewan, não tem restrição, apenas a província de Quebec. E também tem a questão de admissibilidade, né? Então você vai passar por todos os processos básicos de admissão, seja a questão criminal, você vai ter que submeter o seu police clearance, você tem que fazer exame médico, então biometria também provavelmente vai ser necessário. Então muita gente já está me perguntando, ok, eu tenho que fazer o exame médico antes, upfront, depois. A gente ainda não sabe, a gente tem que aguardar as próximas instruções da imigração. Eu acredito que eles estão finalizando aí os últimos detalhes, mas acredito que para fazer upfront, né? Então, antes de enviar a aplicação, aqui em Nova Scotia, por exemplo, eu já digo para as pessoas, você não vai conseguir um exame médico antes de 6 de maio, que é o primeiro dia de envios, né? Então aqui as clínicas estão completamente cheias, o pessoal não consegue às vezes nem falar com eles por telefone, porque teve essa rodada de 27 mil pelo Express Entry em fevereiro,
depois você teve mais 5 mil, então muitas pessoas estão aqui tentando aplicar pelo Express Entry e ainda tentando um horário com o médico, então eu acho muito improvável conseguir mandar o exame médico upfront, mas tem que ver as instruções que a imigração vai passar, né? Tem mais uma pergunta aqui sobre a questão de college público. O André está se formando em college público de 2 anos em dezembro. Será que no futuro vão abrir nova public policy para os estudantes que ainda vão se graduar? Essa é uma boa questão. Eu acredito que a imigração está criando vários caminhos para a imigração, para facilitar, porque querendo ou não, por exemplo, muitas pessoas caem nessa ideia de que vir estudar no Canadá você ganha o PR, você ganha residência. Não existe nada garantido, né? A garantia é que você vai aumentar a qualidade do seu perfil, você vai ter mais fluência no idioma, você vai ter educação aqui, você vai ter experiência canadense, então seu perfil vai ficar mais forte para poder aplicar para residência. Então essa é a ideia atual, né? E é o que a imigração quer. A imigração não quer garantir, dizer, você está garantido com PR. Então o que está acontecendo agora é realmente uma mudança um pouco da imigração, onde eles estão facilitando a vida, né, do estudante internacional. Por causa da pandemia, realmente muita gente sofreu, muita gente não conseguiu a experiência de trabalho, muita gente perdeu um emprego, né? E se você perde um emprego e você fica 1 ano desempregado, você não vai migrar pelos programas econômicos aqui, né? Então a imigração viu que realmente tem que mudar. Então, no momento essas são políticas temporárias até novembro, mas espero que, né, se não tiver uma política similar, talvez alguma coisa que também auxilie os estudantes internacionais, né? Por exemplo, aqui na região do Atlântico a gente tem um benefício do programa do Atlântico, que é o International Graduate, né, que é um stream especial do programa do Atlântico, onde quem se formou aqui, seja em Nova Scotia, em New Brunswick, no college público, consegue aplicar com a job offer sem comprovar a experiência de trabalho prévia, né? Então isso aí seria um grande benefício para quem estudou aqui no Atlântico, mas basicamente esse programa novo, ele é a nível federal, então não interessa onde você está morando, né? Não é só aqui no Atlântico, mas é em todas as províncias, exceto Quebec. Então a gente tem que aguardar um pouquinho mais para ter essas informações. A Juliana perguntou se precisa ser full-time. Boa pergunta, não diz nada ali nas instruções, a gente tem que aguardar próximos detalhes aí da imigração, mas eles só dizem que tem que estar empregado, né? Então acredito que eles estão trabalhando na policy aí para fazer a apresentação e o passo a passo de como aplicar, porque muita gente entrou em contato dizendo eu quero aplicar, mas eu nem sei como é que é o processo, né? O processo ainda não foi, eles anunciaram a política nova, anunciaram o programa, mas não anunciaram qual que é o próximo passo, quais são os formulários, precisa fazer exame médico upfront, não, como é que funciona. Então a gente ainda está meio que no limbo, assim, a gente está aguardando próximas instruções aí da imigração, que eu acho que, né, tem que ser nos próximos dias anunciado, porque 6 de maio eles já estão começando a aceitar aplicações. O Romero perguntando se tem que ter o PGWP antes de aplicar para esse novo programa. Então, por exemplo, se você for o partner, né, se o seu esposo, se a sua esposa está estudando, você tem um Open Work Permit, esse não seria o programa para você. Então, talvez o programa para quem tem um Open Work Permit seria o do Essential Workers, né, que a gente pode dar uma conversada também depois. Então, esse programa específico para quem é estudante, né, teoricamente você tem que estar com o PGWP porque você vai estar estudando. Mas eles não mencionaram nada ainda. Ok, se você está aguardando o seu PGWP, você poderia aplicar, você está naquele período ali, então existem muitas perguntas sem respostas ainda no momento, mas teoricamente sim, né, teria que ter o PGWP válido e estar empregado. O Felipe mencionou, tenho o CELPEP dia 7, tenho todos os outros requisitos, consigo aplicar e enviar o inglês depois? Teoricamente, quando a imigração dá uma lista de documentação e você não consegue providenciar um dos documentos,
O que a imigração pode fazer? Pode retornar sua aplicação dizendo não, está incompleto. Agora, durante a pandemia, a gente sempre pode dizer, né, realmente teve algum problema, o meu teste vai vir depois, eu tenho todos os documentos, faz uma carta de explicação. Podem aceitar, podem não aceitar, então realmente fica difícil dizer. Mas teoricamente, se você pegar um oficial um pouco mais rígido, um pouco mais by the book, que nem dizem aqui, né? Talvez ele retorne sua aplicação por estar incompleta, mas né, realmente é um pouco complicado dizer se vai ser aceito ou não, porque teoricamente você tem que providenciar toda a documentação do checklist, né? A Isabela perguntando: a profissão do meu marido está na lista e ele tem 2 anos de experiência, mas estamos restaurando o status com a extensão do meu PGWP. Ele pode aplicar? Eu tinha visto alguma coisa sobre restauração de status, teria que dar uma olhadinha, realmente olhar ali a policy de novo, mas eu me lembro que tinha alguma coisa mencionando sobre restauração de status, então isso aí é algo que a gente poderia conversar um pouco mais adiante, que é um caso um pouco mais especial, né? Mas basicamente se ele tem essa experiência de 2 anos, né? E restaurando o status, e ele consegue comprovar essa experiência nos últimos 3 anos como Essential Worker, né? Ele poderia fazer a aplicação. Isabel também está perguntando se tem que pagar alguma taxa no momento da aplicação. A taxa é reembolsável se não for aprovado. Eu acredito, aqui as taxas, eles não chegaram a mencionar os valores de taxas, mas as taxas provavelmente vão ser iguais a do Express Entry, né? Então, o que acontece é se a sua aplicação ela é negada, digamos assim, você mandou um processo incompleto, eles fazem um reembolso da sua taxa de direito de residência permanente, e dependendo da situação até o processo sem fim. Então depende, cada caso é um caso, mas eles fazem um reembolso, é um processo um pouquinho demorado, mas tem que ver também o motivo por que foi negado, né? Aí eles vão avaliar qual que é o reembolso, né, que você vai ganhar. Então, basicamente, para a gente finalizar essa parte dos estudantes internacionais, Leonardo disse: valeu pelas dicas, valeu. Essa parte de estudante internacional. Então, só para deixar bem claro, existem 2 programas para estudantes internacionais. Um é para quem tem francês CLB 5 ou mais, e outro para quem tem inglês CLB 5 ou mais. Então, para quem fala inglês, vai ter um programa específico onde tem um limite de 40 mil aplicações, começando em 6 de maio. E para quem tem o francês, consegue comprovar um CLB 5 ou mais, aí esse programa ele não tem cap, né? Então, por exemplo, a grande vantagem de você ter o francês é que você, por exemplo, não precisa sair correndo para aplicar amanhã, né, no dia 6, no dia 7 ou no início de maio, porque ele não tem limite. Então, por que o Canadá está fazendo isso? E tem a mesma coisa na parte de Essential Workers, que a gente vai falar, que tem o programa de inglês, o programa em francês, onde basicamente os 2 programas em francês não tem cap. Então, por que não tem limite? É porque esse é um grande problema da imigração. Alguém botou ali: não terá limite, é para francês. É para quem fala francês, não vai ter limite. Para quem fala inglês, aí vai ter limite. Então, para quem fala francês, esses 2 programas não têm limite de aplicações. Então, por que o Canadá está dando essa vantagem, digamos assim, para quem fala francês? Porque vocês até podem ver, acho que foi ano passado, a imigração anunciou que está começando a dar 50 pontos adicionais para quem fala francês no Express Entry. Existe programa de mobilidade francófono. Então o Canadá ele precisa de pessoas que falam francês, porque infelizmente o que acontece? Quem fala francês aqui é o pessoal que mora em Quebec, quem mora em New Brunswick, ali no norte de New Brunswick, fala francês. Aqui na região do Atlântico tem algumas pessoas que falam francês também, mas os números são muito pequenos, né? Ontário também tem comunidades que falam francês, outras regiões do Canadá, mas o francês é uma língua que infelizmente está morrendo aqui no Canadá.
Os adolescentes, por exemplo, até em cidades, né, como Montreal, o pessoal acaba falar inglês do que francês. Então a língua, infelizmente, ela está desaparecendo aqui e o governo está tentando trazer pessoas que tenham o francês como a primeira língua ou que tenham fluência, um conhecimento no idioma. Então por isso que existem essas vantagens para quem fala francês. Então nunca é tarde para aprender, né? Se você está aqui no Canadá, talvez você comece a fazer uma aula particular, você comece a aprender um pouco no Duolingo, né? Talvez você tenha um colega de trabalho aí que é de Quebec, ou talvez aqui do norte de Nova Scotia você pode começar a aprender um pouquinho de francês. Então isso vai ser benéfico não só para o programa de imigração, mas também para a questão de trabalho, né? Então, por exemplo, para quem quer trabalhar no governo, se um dia vocês quiserem trabalhar no IRCC, né, que é o governo aqui, a parte de imigração, grande parte dos oficiais são bilíngues, né? Então eles têm que ter o domínio de conseguir, por exemplo, receber uma aplicação em francês e conseguir, né, entender ela e processar da mesma maneira que vai processar uma aplicação em inglês. Então, tendo o domínio do francês aqui, você vai abrir muitas portas não só para a imigração. Então, basicamente, esse é o motivo porque quem fala francês ganha esse benefício, tem mais tempo, tem mais chances de migrar, é porque realmente o francês está perdendo força aqui no Canadá e é um problema de anos já, né? Muitos anos. Então, por isso que eles têm esses benefícios. Então, nunca é tarde para aprender. Se vocês estão pensando em aprender um novo idioma, francês é uma ótima opção. Então, basicamente essa seria a parte de International Students, né? Então, se você se graduou college público depois de janeiro de 2017, 2 anos ou mais, você está trabalhando atualmente, a gente ainda não sabe se precisa ser full-time, a gente não sabe se precisa ser part-time, eles não mencionam questão de NOC, né? Então a gente ainda não tem certeza sobre o NOC, se tem alguma restrição. Para quem fala inglês, 40 mil vagas, para quem fala francês, não tem limite, pode aplicar entre 6 de maio até 5 de novembro. E agora a gente parte para a parte do Essential Workers, que é o pessoal que estava durante a pandemia lá, acordando todo dia de manhã, enfrentando o vírus, enfrentando problema, frio e atendendo o pessoal, né? Então o Canadá quer auxiliar essas pessoas com a chance de aplicar para residência permanente. Então, basicamente, o que é esse programa, que é basicamente a mesma ideia do International Students, né? É a mesma time frame de maio até novembro. Então, basicamente, você tem que comprovar 1 ano de experiência full-time num NOC específico. Então, a imigração liberou aqui uma lista de profissões que são elegíveis, que são consideradas essential occupation, né? Então, ocupações essenciais para funcionar a economia. E essas NOCs, essas posições, elas estão divididas em anexo A e anexo B. Então, o anexo A seriam profissões altamente qualificadas, né? Então, eu estou com a lista aberta aqui só para dar algumas ideias, né? Então, por exemplo, quem é dentista, fisioterapeuta, quem trabalha como né, todas as partes de saúde, né, enfermagem, parte médica, então quem trabalha como home support workers também, né, trabalhando em casas de terceira idade, onde o pessoal mora, né, então realmente essas são posições que estão na lista, onde você precisa comprovar 1 ano de experiência full-time nos últimos 3 anos, e você tem que comprovar também que você tem o CLB 4. Então a vantagem disso aqui é que é parecido até com o programa do Atlântico, um CLB 4 que é extremamente baixo, né? Então, por exemplo, as profissões aqui, por exemplo, né, se você está trabalhando como um quiroprata, que está na lista, lógico que você tem o CLB 4, né? Não vai ter problema. Mas se a gente for para o anexo B, onde as ocupações no NOC C, por exemplo, a gente tem caixa, né? Quem trabalha como caixa do Tim Hortons, como cashier, né? Às vezes é difícil a gente conseguir um CLB 4, um CLB 5, então isso auxilia também para o pessoal conseguir passar na prova. Então, tem que ter um CLB 4,
e encaixar numa dessas posições que é anexo A, do anexo A ou do anexo B. Então, por exemplo, anexo A a gente comentou que são profissões mais qualificadas na área de saúde, medicina, e o anexo B seria muitas profissões mais entry-level, né? Desde cashier, quem trabalha como, vamos ver aqui, trabalhando com vendas, trabalhando como stocker, trabalhando como service station attendant, eletricista, carpinteiro, bricklayer, a lista vai e vai, né? Então, essa lista aqui, ela, como eu comentei, tem que ser 1 ano de experiência nos últimos 3 anos, você tem que ter um Open Work Permit ou um PGWP, né? Você também pode aplicar para essa vaga, se você tem experiência. E existem caps, né? Então, para quem vai aplicar, é a mesma ideia, para quem vai aplicar para o stream em inglês, existe limite de vagas, para quem vai aplicar com o CLB 4 em francês, não tem limite. Então, essa é a vantagem, de novo, de falar francês. O limite para o programa em inglês é 50 mil vagas. Então, é um pouquinho mais do que as vagas de estudantes, que era 40 mil, para Essential Worker é 50 mil, e existe uma diferença nas posições, né? Então, por exemplo, para o Stream A, que são as posições mais qualificadas, eles vão aceitar 20 mil aplicações. Para quem está em posição do anexo B, que são posições aí, talvez NOC B ou C, não cheguei a ver se tem alguma NOC D aqui, mas seriam 30 mil. Então são 30 mil vagas para o NOC B, para as posições do anexo B, 20 mil para o anexo A, totalizando 50 mil. Então essa seria uma outra opção, por exemplo, se você está aqui talvez com uma LMA, né? Eu nunca fiz college, eu não estudei aqui no Canadá, eu não sou elegível. Não, talvez você seja elegível pelo Essential Workers Stream. Então essa seria uma outra opção, porque muita gente, por exemplo, eu estou aqui com um Working Holiday, né? Eu tenho meu passaporte italiano, eu vim aqui, eu estou com um visto de trabalho aberto, eu não posso imigrar? Não, talvez você consiga dar uma olhadinha na lista aqui, né? Se você fala francês não vai ter tanta pressa, agora se você fala inglês, realmente o primeiro passo seria ter esse teste de inglês, que seria muito importante, né? Alguém perguntou aqui 1 ano de experiência no Brasil. Não, você teria que ser a experiência aqui no Canadá, né? Então eles querem, seria basicamente uma ideia como se fosse um Canadian Experience Class, né? Do Express Entry, mas seria a sua experiência aqui no Canadá durante esse período. Então, os outros pré-requisitos desse programa, né, além de ter 1.560 horas nos últimos 3 anos, você tiver experiência no Stream A, né, na anexo A, você não pode combinar, por exemplo, um pouco de experiência das posições do nível A com as posições do nível B, só pode ser as posições do nível A. Agora, se você tem experiência posições do anexo B, você até pode combinar também com um pouco de experiência do NOC da posição A. Então, só para não enganar, para não ficar confuso, eu não estou falando em NOC, estou falando em anexos, que existem 2 tabelas ali no site da imigração, então a tabela A e a tabela B. Então não quer dizer que é só NOC A ou NOC B, mas é que são basicamente as 2 divisões das tabelas ali. Tem que estar atualmente trabalhando nessa posição que você receber, vai aplicar para residência. Então, por exemplo, aqui não aceita trabalho self-employed, né? Então, se você está trabalhando por conta, não poderia, a não ser que seja um médico, né, que está fazendo um fee for service, né? Então, por exemplo, fazendo um freelance, mas então basicamente serviço de self-employed, trabalho próprio não funciona. Tem que ter o CLB 4, tem que estar morando legalmente aqui no Canadá com status válido. Mesmo detalhe, você não pode ter a intenção de morar em Quebec, então você pode morar em qualquer província do Canadá exceto Quebec. A aplicação também vai ser feita online, né, de maneira eletrônica, e também
né, você é admissível ao Canadá, então você vai passar basicamente pelo mesmo processo de admissibilidade de todos os programas. Exame médico, police clearance, você vai ter que fazer o teste de inglês se já não tem. Então toda essa parte aí vai ter que ser feita e ser aplicado aí nesse período entre maio a novembro. E a imigração disse, foi bem clara, que eles vão aceitar aplicações entre maio e novembro até atingir o limite. O que eu acho que vai acontecer, que sempre acontece, vai passar alguns dias, vai atingir o limite, eles vão segurar, aí eles vão ver que algumas aplicações vão estar incompletas, algumas aplicações o pessoal não é elegível. Provavelmente um pouco mais para frente eles vão abrir, ok, a gente abriu mais 5.000 vagas, mais 10.000 vagas. Isso eu tenho quase certeza que vai acontecer, porque sempre vai ter aplicações que vão ser enviadas incompletas, ou a pessoa não é elegível e aplica de qualquer maneira. Então eles vão filtrar, eu acredito que, né, vai ser mais ou menos como assim, abre e fecha, né? Eu acredito que essa seria a ideia do programa. Vamos ver aqui, eu vi que tem algumas perguntas aqui, vamos ver se eu consigo responder. Você acha que esses 40.000 graduados terminam antes do fim de maio? Rapaz, eu sou uma empresa pequena, né? Eu sou só eu basicamente aqui, né, como consultor, e eu tenho recebido tanto telefonema, tanto e-mail desde ontem, né? Então eu fico imaginando, pô, se eu, né, uma empresa pequena começando agora, recebo tanta comunicação, eu fico imaginando com os outros, né, empresas de consultoria, não só de brasileiros, mas também de chinês, de indiano, que já se graduaram. Então eu acho que há grandes chances aí, em maio, esses 40.000 já ser preenchido. Então não me surpreenderia que em maio encheu. Daí provavelmente eles vão fazer aquele filtragem, né, ver o que está correto, o que dá, o que não dá para aproveitar dos processos, e quem sabe um pouquinho mais para frente eles liberam mais um lote para aplicações. Então eu acho que se você ainda, né, por exemplo, o CELPIP estava fora do ar, o site ontem, né, então o CELPIP foi derrubado porque teve tanto volume de gente acessando o site deles depois desse anúncio. Então muita gente não vai conseguir fazer o teste de inglês também, né? Então a gente tem que pensar isso, ok? Se eu vou conseguir talvez fazer o teste em maio, em junho, eu diria faz o teste, porque eventualmente se você não encaixar nesse programa, talvez você encaixe no Express Entry um pouco mais para frente, ou talvez tenha um outro programa que você é elegível. Então o teste de inglês ele vai ser válido por 2 anos, então eu diria faz o teste quanto antes. Se você não conseguir fazer o CELPIP, se registra no IELTS General Training para fazer, que também vai ser aceito. Então eu diria é um ou é outro, mas eu acho que tem grandes chances aí de realmente em maio, junho o processo já estar cheio e ter que aguardar um pouquinho para ver os próximos passos, né? Vamos ver aqui. Isabel, achei injusta a profissão de cook estar na lista de graduados, mas não estar na lista de profissão. Não sou formada na área, mas trabalho há mais de um ano como cook. Realmente eu não cheguei a analisar a lista com detalhes, né? Mas realmente eu não sei como é que foi definida essa lista, é algo interno da imigração. Então a gente só tem que acatar realmente o que eles decidiram que é Essential Worker agora no momento, né? Lucas, quando a gente aplica, não pode fazer o upload de um documento depois? Então, quando a gente faz um processo de imigração, seja imigração, visto de estudos, trabalho, visto de turismo, quando a imigração recebe um processo, ela basicamente aquela é a aplicação oficial, né? Então, o que você mandou para a imigração, quando você envia, o processo é o que eles vão considerar. Então, sempre que você, por exemplo, mudei de endereço, agora eu tenho, não sei, nasceu um filho meu, quero atualizar o processo. Então você sempre consegue atualizar, mandar atualizações por Webform, né? Então se você for no Google botar Webform Canada, você vai ter a opção de contatar eles. Só que, por exemplo, se você, que nem, acho que você tinha comentado do CELPIP, né? Então, por exemplo, se você quiser adicionar um documento depois, a imigração pode aceitar ou não. Eles não têm obrigação de aceitar nenhuma documentação adicional depois.
Então é aquela questão que eu tinha comentado antes, ok? Se você vai fazer um processo, você vai mandar. Teoricamente você não é elegível porque está faltando esse documento aqui, você escreve a carta de explicação, se justifica, diz que vai mandar depois, né? Mas realmente se vai ser aceito ou não, aí fica a cargo do oficial e do bom humor dele, basicamente. Né? Mas sempre é possível atualizar o processo, mas não quer dizer que eles vão aceitar a documentação adicional, né? Acredito que eu consegui responder todas as perguntas. Basicamente essa live ela foi bem rápida assim para a gente fazer uma análise dos novos programas de imigração. Eu acredito que o que isso significa para as pessoas que estão pensando em vir para o Canadá, né? Então, por exemplo, você talvez ainda está no Brasil, talvez buscando uma job offer, ou talvez eu estou analisando para vir estudar aqui no Canadá. Eu acredito que os próximos 2 a 3 anos vão ser extremamente importantes para quem quer imigrar, porque 2021 já está mostrando vários programas novos, né? A gente está recebendo aí o benefício para quem está com o PGWP vencendo, poder estender para mais de 18 meses. A gente tem a questão também de programas provinciais que estão virando efetivo, né? Então o programa do Atlântico virando um programa efetivo, virando um programa eletrônico, né? Então eles estão saindo dessa parte de papel, fugir do papel, porque a aplicação a papel é estressante para mim, para você, para o oficial, para o correio que vai perder o teu documento. Então a gente está tentando fugir dessa parte de paper application, que eu acho que é uma benção. E também esses programas novos que surgem, né, como da noite para o dia. Então, por exemplo, no início dessa semana a gente não tinha essas opções, né? Então, programas temporários que estão auxiliando muitas pessoas que estão aqui no Canadá e querem ficar. Então, eu acredito que 2022, 2023, que são anos bem agressivos também no plano de imigração deles, porque eles querem trazer mais de 1,2 milhões de pessoas. Então, se você tem planos de vir estudar, trabalhar aqui no Canadá, existem ótimas oportunidades. Não existe garantia de residência, não existe garantia porque eu fiz o College A, o College B. Se alguém quiser dizer para você está garantindo, está mentindo, porque não existe garantia nenhuma na vida, né? Muito menos para emigrar. Mas existem boas chances, né? E sempre parte do princípio do idioma, né? Então, por exemplo, você tem conhecimento do francês, o francês vai facilitar muito a vida, pelo que a gente tem visto aqui. O francês está virando cada vez mais importante, né? Então, se você está planejando talvez vir ano que vem, daqui a 2 anos, você está aprendendo inglês, por que não adiciona um professor de francês também? Acho que isso seria extremamente importante. Não necessariamente precisa estudar em francês aqui, mas ter o conhecimento, poder apresentar os 2 testes de idioma, que você eventualmente ganha mais pontos no Express Entry. Por exemplo, se você falar francês fluente agora, você tem essa vantagem de conseguir aplicar por esses programas. Não é nem fluente, o que é um CLB 5 é um nível intermediário, né? Então, CLB 5 para quem é estudante internacional que fala francês, CLB 4 para Essential Workers, né? Então, CLB 4 seria um nível pré-intermediário, então quanto tempo você conseguiria atingir esse nível em francês, né? Então, existem diversos programas, acredito que esse é o momento certo para planejar para o Canadá, vir para cá. 2021 é um ano difícil ainda, né? Se você está fora do Canadá para conseguir o visto, infelizmente a gente vê, né? Vira e mexe, dá um visto negado aqui, um visto negado ali. Às vezes a aplicação não está muito forte, né? Então é um ano muito difícil, mas eu acredito que vai melhorar. Acredito que 2022, 2023 vão ser anos muito melhores, mas não desiste do Canadá. O Canadá está com portas abertas aí para o pessoal, para vir, porque a gente precisa de pessoas, né? Infelizmente a população aqui ela está cada vez mais baixando por causa da terceira idade, muitas pessoas já estão fora do mercado de trabalho. Então precisa cada vez mais aí de pessoas qualificadas para vir para o Canadá mesmo. A Lívia disse, se Deus quiser, ano que vem terá coisas boas também. Acredito, eu tenho quase certeza que esses programas de imigração
vão continuar acontecendo, né? Então, por exemplo, esse é um programa que eles criaram agora em abril, onde em questão de 5 meses, 6 meses, eles vão receber 90 mil aplicações do limite e mais um número ilimitado de pessoas que falam francês. Então, desses 90 mil, provavelmente eles vão receber o quê? 150 mil? Né? Eu não sei se vai conseguir chegar a bater os 90 mil nível de francês, de aplicações em francês, mas eu acredito que há boas chances, né? Existem muitas pessoas que falam francês, né, na Europa, na África, então também é uma opção interessante. Mas realmente a imigração também tem um limite de processamento, né? Então, por exemplo, a gente está vendo agora cada vez mais os níveis de aprovações e de processamento de study permit. Então, a aplicação está começando a andar de novo, né? A gente está cada vez, passa o dia que a gente está recebendo mais e mais atualizações de aplicações de visto estudos, processos de residência estão começando a andar também. Então eles têm um nível um número de pessoas lá que eles conseguem processar. Então eu acredito que é por isso que eles colocaram esse cap de 90 mil aplicações, porque se eles deixarem aberto, vai receber 200, 300 mil aplicações, aí vai ficar 3, 4 anos parado, aí como era antigamente, né? Antigamente demorava 5, 6 anos para um processo de residência, porque era tudo a papel, tinha que fazer entrevista pessoalmente. Então, hoje em dia é por isso que existe o Express Entry e os processos online para fazer tudo em 6 meses, que é o objetivo deles, né? Mais uma pergunta aqui no chatzinho da Cecília. Meu marido fez mestrado, concluiu em 2019, temos PGWP até outubro, mas estamos no Brasil. Se chegarmos aí até o começo de maio, nós conseguimos entrar para qualificarmos para esse programa? Então, teoricamente, se for um mestrado num college público, mais de 2 anos, de 2 anos ou mais, né, estando aqui no Canadá, teoricamente poderia fazer a aplicação, só teria que daí ver a questão de restrições para conseguir entrar e viajar aqui para o Canadá, porque daí esse seria um outro detalhe. Então no site da imigração tem bem detalhado as restrições, quem pode vir, quem não pode vir, então seria importante dar uma olhadinha nisso, porque infelizmente existem restrições e não é só para o Brasil, mas é para todos os países, né? Então infelizmente não é tão fácil viajar agora para o Canadá. Uma pergunta aqui que eu recebi no inbox: sem experiência de trabalho no Canadá, quanto tempo de experiência no Brasil para poder aplicar? Bom, aí é um processo um pouquinho diferente, né? Então, se você não tem essa experiência de trabalho aqui no Canadá, uma das opções seria o Express Entry, que você poderia talvez se classificar. Você também poderia tentar, por exemplo, o programa do Atlântico. Você pode usar a experiência do Brasil também. Então seria umas opções um pouquinho diferentes, né? Mas esse programa aqui, por exemplo, de Essential Worker, seria para quem está trabalhando aqui no Canadá durante a pandemia, e também tem a parte do estudante internacional. Grande Marcelo Navarro, parabéns Lucas, excelente live. Obrigado, Marcelo. Marcelo, aí a gente já se conhece há anos já, né? 2, 3 anos. Então, acredito que a gente conseguiu. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode deixar aqui no chatzinho, eu vou tentar responder antes de finalizar a live. Mas basicamente eu acredito que existem ótimas oportunidades para quem está aqui no Canadá. Como sempre, tenha pé no chão. Não quer dizer que abriu esse programa, não quer dizer que todo mundo vai conseguir aplicar. Muita gente não vai conseguir aplicar, isso é fato. O sistema vai cair fora do ar, vai ter muito acesso, vai ter estresse, vai ter choro. Não tem como evitar isso, né? Mas realmente pensar que essa é uma oportunidade, mas existem outras também. A imigração está trabalhando em outros programas, outros projetos para oferecer para as pessoas. Então, o que a pessoa pode fazer para se preparar é sempre ter o teste de inglês válido,
né? Se você se graduou aqui, você tem o seu diploma, você tem os transcripts, você tem o histórico. Eu não recebi meu histórico, vai lá, pede para a universidade, pega o teu histórico original, você vai precisar disso. Né? Não estudei aqui no Canadá, então chegou na hora e faz o WES, né? Você tem que fazer o WES, a validação, dependendo do programa, não especificamente para esse aqui de estudante internacional, mas talvez para Express Entry, programas provinciais. Então são processos básicos que vocês já podem ir adiantando e no fim são válidos por um bom tempo, né? O teste de inglês ou francês vale por 2 anos, validação do diploma, se necessário, vale por 5 anos. Bom ponto, precisamos ter serenidade. É verdade, tem que, né, não adianta ficar botando pilha nas pessoas dizendo que vai aplicar e no fim você não consegue aplicar, aí você vai ter que ligar para a pessoa e se desculpar. Então tem que ser honesto, não vai ter vaga para todo mundo. 40 mil vagas não é nada para international students, né? Isso aí, se fosse por província, aí sim, né? Mas para o Canadá inteiro, 40 mil para quem se formou desde janeiro de 2017, o sistema não vai aguentar todas as pessoas entrando aí no dia 6 de maio, né? Então a gente tem que ser realista. Isabel perguntou sobre relação ao exame médico. Tem que ter feito o exame médico no momento da aplicação? Então, Isabel, a gente ainda não sabe se tem que fazer upfront ou não. Se tiver que fazer upfront, que é antes da aplicação, né, a gente está esperando aí as instruções. Por exemplo, o Express Entry, você faz o exame médico antes de mandar a aplicação. Programa do Atlântico não, você aguarda eles mandarem a solicitação. Um processo de spousal sponsorship, se você casou com um canadense também, tem que aguardar eles pedirem o exame médico. Então aqui nesse programa eles ainda não mencionaram se é upfront, se é depois, se é antes, no meio, não sei. Mas basicamente se for upfront, eu já estou avisando para os meus clientes aqui que você não vai conseguir um horário em Nova Scotia para 6 de maio, porque está tudo book out, está tudo cheio, lotado. Então, tomara que seja durante o processo mesmo, para dar uma folga para as clínicas aqui, porque a região está complicada. Não sei como é que está em Ontário aí, ou BC, se o pessoal está conseguindo fazer consulta médica, mas aqui realmente tá cheio. Tem 2 clínicas só, e as 2 clínicas aí estão com uma fila de espera bem grande, né? Questão de pós-doc é considerado estudo ou trabalho? Então, isso aí realmente a gente teria que ver com mais calma, né? Então, tem que ver, a pessoa estava aqui com um study permit, fez mesmo, ou realmente era só um processo, só trabalhando mesmo. Então, a gente teria que ver essa questão. Talvez a pessoa se qualifique aí com o Express Entry, Qualified, ou Pre-Study. Então, isso a gente teria que ver com mais calma. Marcelo conseguiu só para agosto. Eu tenho um outro cliente meu também que marcou para agosto, né? Então se você for pensar, o exame médico foi marcado para agosto, realmente é complicado, né? Se você recebeu o ITA pelo Express Entry, você tem 90 dias aí para juntar a documentação, inclusive o exame médico, né? Se você não consegue mandar, aí você vai ser a questão ali, acho que era do Felipe, né, que perguntou sobre a questão de mandar documentação depois. Então aí você vai ter que fazer a cartinha se explicando por que não fez o exame médico antes, porque é obrigatório, upfront. Aí você tem que justificar e depois mandar por web form para a imigração. Então é sempre um pouquinho mais estressante, porque o web form não é 100%, né? Às vezes você manda uma notificação para a imigração e meio que cai no limbo, né? Você manda aquele web form lá, você não recebe um retorno, você não sabe se chegou, se não chegou, ou daí depois de 30 dias alguém responde lá, um agente responde dizendo ok, mas o processo está demorando por causa do Covid e tal, e não te responde a tua pergunta. Então é um pouquinho complicado aí quando a gente tem que fazer esses follow-ups aí com a imigração depois, né? A questão de fazer exame em outra província não tem restrição, né? Então só tem que ser em clínicas autorizadas pela imigração. Então, por exemplo, aqui em Nova Scotia existe muita restrição para sair da província. A partir de hoje existe a restrição para quem está indo para New Brunswick. Você, ao voltar para Nova Scotia, tem que se isolar por 14 dias. Para quem chega de fora, de qualquer outra província ou do exterior, também tem que se isolar por 14 dias. Então tem que ver se existe alguma restrição para quando você voltar, né? Então
eu tenho pessoas que estão pensando em ir para Moncton fazer o exame médico, então essa é uma opção, né? Moncton não é tão longe aqui, eu acredito que tem também em St. John. Então, para quem mora aqui na região do Atlântico, por exemplo, você anda 2, 3 horas de carro, você já está em outra província, né? Então é um pouco mais fácil. Mas realmente a questão do exame médico a gente tem que aguardar para esses processos aqui para ver se vai ser antes ou depois ou no meio. Mas basicamente a gente tem que aguardar mesmo os próximos passos. Acredito que eu já fechando 1 hora já aqui da live, acredito que a gente conseguiu conversar bastante aí sobre esses novos programas, novas opções, deixar o pessoal atento aí do que esperar, né, a real, digamos assim, de como é que vai ser. Agradeço o pessoal aí que participou da live, as perguntas, eu vou deixar salvo no YouTube da Maritimes, então se você perdeu um pouquinho o início da live, você teve que sair no meio, pode assistir. E se tiver qualquer dúvida, quiser marcar uma consulta inicial, a gente pode conversar, analisar outras opções. Então existem essas opções atuais, desses programas temporários, mas ao mesmo tempo existem outros programas interessantes aqui na imigração, tanto na questão provincial, Express Entry. Então a gente pode fazer essa análise mais voltada ao perfil de vocês, realmente ver o que é possível, o que não é possível, as opções mais viáveis, né? Então agradeço o pessoal, um bom resto de semana e continue seguindo a Maritimes aí, que eu vou sempre atualizando o pessoal, colocando conteúdo bacana aí sobre imigração. Então, valeu pessoal, bom resto de semana, até mais.